O pastor Marcos Wetton é casado com a Patrícia, é pai do Natan, de 12 anos, e da Isabela, de 6 anos. É pastor há 15 anos e desde 2022 é pastor da primeira Igreja Batista Brasileira de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. É psicólogo clínico, com especialização em neuropsicologia, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia pela PUC de São Paulo e mestrando em teologia no Southwestern Baptist Theological Seminary, no Texas. Recebam com muita alegria o pastor Marcos Wetton. Marcos, receba ele com muito carinho. Essa é a família PIB-BH, uma igreja alegre, viva, acolhedora, receptiva, e nós estamos muito felizes. Glória a Deus pela vida do pastor. Olá, eu sou a Jéssica. Trabalho muito relevante ali na Flórida, em Orlando. E olha, já tem mais um lugar para você passear e conhecer. Quando for passear lá na Flórida, em Orlando, já tem um lugar marcado para você visitar. É a PIB de Orlando, a igreja desse pastor que é uma bênção. Um amigo que Deus me deu, um amigo do coração. E a gente está muito feliz de te receber aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo, se sinta em casa e que Deus te use. Vamos orar por ele? Pai, abençoa a vida do pastor Marcos, abençoa sua esposa, seu filho, sua filha, abençoe essa família, Pai. Cuida do coração de cada um deles, cuida da mente de cada um deles, ó Pai. Traga renovo, ânimo, esperança, inspira eles, ó Pai. Que eles possam, ó Deus, continuar se entregando de maneira tão linda e sendo usados pelo Senhor de maneira tão linda como o Senhor tem feito. Que o Senhor possa usar a vida do pastor Marcos nessa manhã para compartilhar uma palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus te use. Bom dia, gente boa. Pode ser melhor. Bom dia, gente boa. Eu pedi você que se coloque de pé mais uma vez. Vou chamar aqui aquele. Vem aqui, querida. Vamos orar pela vida desse casal. Eu realmente estou muito impressionado. Eu vou em vários lugares do Brasil e do mundo. Mas estou muito impressionado com o que Deus está fazendo no meio da vida de vocês. Eu já tinha uma admiração por esse casal. E a admiração cresceu mais ainda. Porque, irmãos, vocês estão, sim, debaixo de uma atmosfera de glória de Deus. Vocês estão no marco zero da capital do estado de Minas Gerais. E eu creio, quando eu rodava por esses corredores, que esse e os próximos anos vão ser anos de um derramamento poderoso do Senhor, através da sua vida e da vida dessa igreja, sobre a liderança desse casal. Romanos capítulo 13, verso 7, a palavra de Deus diz assim: dê honra a quem tem. Então eu quero te encorajar, você que é abençoado por essa igreja, você que está na internet, a estender sua mão direita. Eu vou pedir eles para se ajoelharem aqui na presença do povo de Deus e diante do Senhor, e nós vamos clamar. Pai, te agradecemos porque é o Senhor que levanta os teus líderes, é o Senhor que seleciona os seus obreiros para cada lugar. E o Senhor separou a vida desse casal para conduzir o teu rebanho, tu que é o supremo pastor das nossas almas. Espírito de Deus, derrama um poderoso avivamento nessa casa, nessa família. Que seus filhos continuem crescendo no temor do Senhor. Pai, fortalece o casamento do teu filho com a sua esposa. Que a aliança que eles fizeram um com o outro possa ser fortalecida pela aliança que eles têm com Deus através de Cristo Jesus. Pai, que a palavra que eles liberem sejam palavras de encorajamento, transformação, poder espiritual para libertar os presos, curar os doentes no corpo e na alma, e que a tua igreja, a PIB em Belo Horizonte, siga avançando no poder do teu Espírito Santo, e que hoje, nessa manhã, grandes coisas o Senhor já tem feito, e certamente fará muito mais em nós e através de nós, pelo nome daquele que ressuscitou dos mortos, que a sepultura não conteve. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Se você abençoa esse casal pastoral, aplauda mais forte que você puder ao Senhor. Aleluia, pode ser mais forte. Glória seja dada a Jesus.
Coisa maravilhosa. Tome seu assento, por gentileza. Eu estou até com vergonha de tanto carinho que eu estou recebendo nesse lugar. É a terra do pão de queijo. Olha, aliás, nessa manhã, que pão de queijo sensacional, viu, irmã Ana? Conhecer esses servos, essa gente tão querida que o Senhor trouxe para essa igreja amada. Ele me disse, olha, eu tenho compartilhado com a igreja várias séries de pregações, e uma delas é como nós nos tornamos um cristão contagiante. Como? Eu ouvi aquilo caiu no meu coração e eu fui buscar a presença de Deus. Eu estou sentindo um pouco do cansaço, eu venho de muitas responsabilidades, a gente estava lá em São Paulo, vim para cá, daqui a pouco eu estarei no aeroporto, prego hoje à noite em São Paulo, mas o Senhor falou muito mais forte no meu coração nessa madrugada, orando pela vida de vocês, dizendo, Senhor, naquele lugar tem homens, mulheres, gente da maturidade, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, que assim como eu, tem fome de presença do Senhor, tem fome de palavra do Senhor. E eu gosto de dizer que os ouvidos mais próximos da boca são os do pregador. Então eu quero te encorajar nessa manhã a descobrirmos uma característica ou redescobrirmos que é fundamental para nós nos tornarmos contagiantes. Talvez você diga, pastor, como me torno alguém contagiante? Se eu acabei, ou alguns meses atrás, perdendo alguém que eu amava, como? Como eu me torno contagiante? Se aquele e aquela que me acompanhou muitos anos, foi diagnosticado e agora está com demência, como? Como se tornar contagiante? Quando o relatório financeiro dos últimos 11 meses, da empresa, do negócio, está no vermelho, como? Como que eu posso ser contagiante, se aquele projeto promissor, desenhado, estruturado, ele derreteu nos meus olhos? Como? Como é que eu posso me tornar contagiante, se no meu ambiente de trabalho eu percebo hostilidade ao evangelho? Como? E não tem outro lugar, não há outra fonte. A filosofia é sensacional, tem o seu valor. A engenharia é sensacional, tem o seu valor. A psicologia é sensacional, tem o seu valor. Mas não há outra fonte, senão as escrituras sagradas, que diz Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E é por isso que eu te convido a abrir ou acessar a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, você que segue a Jesus há muitos anos, vai dizer, pastor, esse é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. Eu também sei disso. Mas eu creio que assim como um diamante na sua mão, quando você mexe esse diamante na direção do sol, certamente vai iluminar de uma maneira diferente. Assim é a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura de Daniel, capítulo de número 6. Leremos do verso 1 até o verso de número 28. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império.
Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não sendo desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar a esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Verso 8. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar. Encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste o decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Verso 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Verso 15. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou nenhum edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Então, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Verso de número 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões, verso 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: o rei vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova.
Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Verso 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Verso 25, então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E por fim, verso 28, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario, de Ciro, o persa. Que o Senhor continue nos abençoando nessa manhã. Deixa eu lembrar você essa história. No capítulo 5, o capítulo que antecede o que lemos, um dos homens humanamente mais poderosos do tempo antigo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o seu reino é desentregado, destruído, aniquilado, terminado. Pois bem, a partir do capítulo 6, os persas se tornam naquele momento a maior potência. E eles exercem o governo no meio dessa história. O rei Dario assume, e ele, de maneira muito inteligente, ele reúne 120 líderes. E sob esses líderes, ele estabelece 3 supervisores, tendo um deles o profeta Daniel. Daniel tinha muito provavelmente entre 80 a 83 anos de idade. Atenção. Porque uma das coisas que aprendi ao longo dessa jornada é que os cabelos brancos, é que a maturidade não é tempo de pendurar chuteira, mas é tempo de aquecer o coração e continuar servindo ao Senhor com dedicação, com amor, no poder do Espírito Santo. Daniel, com essa idade, assume a posição de liderança. E diz a Escritura que ele tinha tanta qualidade, tanta excelência. É o que pude acompanhar nos corredores, nas salas dessa igreja, que essa qualidade e essa excelência é vista pelo rei Dario. E ele diz: olha, eu vou colocar Daniel na liderança de todo o império. Ô gente, eu nunca vi uma árvore que não dá fruto. Eu nunca vi uma empresa que avança. Eu nunca vi um prestador de serviço. Eu nunca vi uma igreja saudável, bíblica, relacional. Eu nunca vi um discípulo de Jesus que serve com dedicação. Eu nunca vi nenhuma dessas opções que não sofreram ataques, calúnias e perseguições. Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque uma das maiores estratégias de Satanás é atingir você, atingir a sua casa, atingir aquilo que Deus te confiou para ferir e para destruir. Mas nós precisamos continuar buscando a presença de Deus, dizendo: Senhor, aquilo que está nas minhas mãos, Satanás não vai tirar, e eu permanecerei, mesmo chorando, mesmo sorrindo, mesmo cansado, mesmo cheio de energia, debaixo da tua direção, porque eu quero simplesmente ser constante. Constância. O que é constância?
Constância é alguém que vai mantendo o ritmo. Constância é alguém que persiste na visão que o Pai liberou sobre a sua vida. Esses homens, que eram os pares de liderança de Daniel, têm uma ideia brilhante. E o inferno, irmã Keila, sempre tem ideias brilhantes, sempre. Eu acho isso incrível. Porque quando você acha que já viu uma maldade, sempre tem alguém levantado pelas catacumbas do inferno que faz uma engenharia que consegue ser mais perverso. Eles dizem, olha, vamos acabar com a vida de Daniel. Vamos acabar com a vida dele. E eles começam a fazer aquilo chamado na política, e lamentavelmente na política mundial, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eles vão usar o recurso de tentar desconstruir o profeta Daniel. Eles reviram a vida de Daniel, a forma dele administrar, e sabe o que eles vão achar na vida de Daniel? Nada. Uma das coisas que são fundamentais na vida da gente é tentarmos manter a constância, por exemplo, de vincular, de ligar aquilo que nós somos no secreto para o público. Numa época de tanta idolatria pela aparência, está difícil conectar o privado se manifestar no público, mas Daniel fez isso. Eles vasculharam a vida de Daniel e não acharam absolutamente nada, e aí eles disseram o seguinte, mas tem um jeito, nós vamos desconstruir a vida dele. E está no relacionamento que ele tem com Deus. Eles vão até o rei Dario e dizem, olha, por que você não coloca um decreto aonde ninguém vai poder adorar qualquer outro Deus senão a você? Ele atingiu aonde no rei Dario? No ego. O rei Dario foi tomado pelo seu orgulho, pela sua soberba, e ele disse, olha, essa é uma ideia interessante. Ele esqueceu de Daniel. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui ou na internet, fica tranquilo, porque os homens podem te esquecer, mas o teu Deus te conhece, o teu Deus sabe da tua dor, o teu Deus sabe do teu plano, e a palavra que Ele libera sobre você, seja constante naquilo que Ele te prometeu, porque o que Ele prometeu, Ele vai liberar. O rei disse, beleza, vou assinar esse decreto. Eu acho isso muito interessante, porque eles armam uma situação, eles arquitetam uma situação que iria literalmente apertar o rei Dario e Daniel também. Pois bem, ele assina o decreto. Daniel sabe dessa notícia, mas sabe o que Daniel faz? Daniel não vai ficar filosofando. Daniel não vai tentar arrumar um jeito, um método, uma forma de fazer uma publicação nas mídias sociais, um pronunciamento, uma nota de esclarecimento, para dizer que não vai mais continuar orando. Daniel não faz isso. O que a Bíblia diz, verso de número 10, é que quando Daniel sabe disso, ele continua, ele permanece constante, buscando a presença do Senhor 3 vezes por dia. Ele tinha fome da presença. Eu tenho pastoreado num país de primeiro mundo.
Eu vejo gente que chega naquele lugar e tem fome de tudo. Tem fome de Disney, tem fome de Universal, de carros, de bons restaurantes. Mas, se tem uma coisa que nós, em qualquer lugar do mundo, precisamos ter, é fome da presença, é fome da palavra, é fome da glória de Deus, para que o seu reino se estabeleça ainda na nossa geração. E ele continuou, ele manteve a constância e continuou buscando a glória de Deus. Esses homens não têm o que fazer, porque tem gente que não tem o que fazer, que é perturbar o juízo dos outros. E eles correram no rei. Eram literalmente verdadeiros fofoqueiros. E foram dizer: Rei Dario, Daniel continua fazendo. Daniel não está te ouvindo. O rei fica atribulado com aquela notícia. E ele tenta salvar Daniel. E ele vê que a situação não está dando conta. Ô gente, quando nós olhamos para a escolha de Daniel, nós vemos aqui pelo menos três padrões de se manifestar entre o certo e o errado. Nós vivemos numa cultura hiperveloz, hiper. E aí absolutamente tudo é relativizado à pessoa, à fé e à família. Quais são os três padrões de uma tomada de decisão entre aquilo que é o correto e aquilo que não é o correto? Primeiro é a escolha interna. O indivíduo olha assim, diz para ele: eu vou olhar para dentro de mim. Ele está buscando uma clareza moral e ele vai dizer: eu escolho o que é a verdade. Um segundo padrão é uma escolha externa, onde eu acredito que o que é verdadeiro é o que todo mundo está fazendo. Mas, lendo a decisão de Daniel, o terceiro tipo de padrão entre uma escolha daquilo que é correto, daquilo que não é correto, é o padrão eterno, é que Deus é a verdade, Deus é absoluto, e faço aquilo que devo fazer, e deixo as consequências para Deus. E qual foi a consequência de Daniel permanecer constante no caminhar com Deus? Foi verdadeiramente a cova dos leões. Veja, por que Daniel orou quando soube do decreto? Porque a oração é um transporte dos meus fardos para o Senhor. Daniel entendia que o objetivo do inimigo das nossas almas é nos impedir de orar. Eu tenho descoberto, já tem uma década, 10 anos, o valor e a importância de orarmos de joelhos. Talvez você diga: pastor, mas Deus recebe a minha oração de qualquer jeito. Eu acredito. Mas, por que você acha que Paulo, sendo tão intencional como sempre foi, inclusive sendo aquele que escreveu mais de 70% do Novo Testamento, porque Paulo disse: por esta causa, eu me ponho, você que lê a Bíblia, complete por gentileza, por essa causa eu me ponho de... gostei, estão lendo a Bíblia. Pode ser melhor: por essa causa eu me ponho de joelhos. E eu lembro quando preguei na Igreja Batista Itacuruçá, no Rio de Janeiro, eu disse naquela noite: quando nós estamos de joelho, as pedras no nosso sapato não fazem a diferença. Satanás quer impedir você de orar.
sabe os seus algozes no corpo ou na alma, ou nas emoções, então eles caem debaixo do poder de Deus, através dos seus joelhos, reconhecendo que você depende do Senhor. Daniel foi literalmente para o buraco, para a cova dos leões. Daqui a pouco eu começo a pregar. Estou brincando. Veja que a partir do verso de número 15, se estabelece muitas limitações. A primeira, tem a lei. A segunda limitação, tem uma pedra colocada na cova. E a terceira limitação, eles colocaram argila em cima daquela pedra, e o rei Dario colocava o seu anel ali. 3 limitações. Por quê? Porque eles estavam tomando todas as resoluções para impedir que fosse impossível o rei livrar Daniel e Daniel se livrar dos leões. Eu acho lindo que o rei Dario, no verso 18, passou a noite sem dormir. Quantos de nós já tivemos essa mesma experiência? De não conseguir dormir por alguém que nós amamos profundamente. Ou não conseguir dormir, acordarmos de manhã e a nossa boca está cheia de dores porque esmagamos os dentes superiores e os inferiores naquilo que chamamos de bruxismo por causa das preocupações e das perturbações. Quem de nós não viveu uma experiência assim? Pois o rei Dario estava nessa situação. Os conspiradores agora estão rindo, manifestando sua alegria perversa, e tudo o que eles esperavam era que numa manhã muito provavelmente como essa, eles iriam encontrar apenas um lugar gorduroso, com pedaços do corpo de Daniel para todo lado. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Deus tinha e continua tendo um outro plano. E a Bíblia diz que naquela ocasião, Daniel não sofreu nenhum ferimento. O Dr. D.L. Moody, príncipe do avivamento, sapateiro na cidade de Chicago, ele diz que Daniel realmente usou os leões como travesseiro naquela noite. Mas o que quer que tenha acontecido, Daniel experimentou em primeira mão a mão do Todo-Poderoso Deus, fechando a boca dos leões. Gente, Pedro diz na sua carta, no capítulo 5, no verso de número 8, que Deus sabe que o leão está rugindo ao nosso redor, procurando o quê? A quem ele possa tragar. E agora, eu quero expor para você algumas lições espirituais, de como é que eu me torno nada mais, nada menos, mas simplesmente constante. Veja. Diz que uma história de um cristão perseguido. Esse homem estava fugindo dos soldados por causa da sua fé em Jesus. E ele entra numa caverna, ele se esconde ali dentro. Os soldados chegaram ali, eles começaram a adentrar naquela caverna. O problema é que eles viram uma teia de aranha muito grande. E um soldado olha para o outro e diz o seguinte: eu acho que não tem ninguém aqui não, porque tem muita teia de aranha, então não deve ter ninguém. Diz que um tempo passa, aquele cristão perseguido sai daquela caverna,
abre ali no meio das teias de aranha, e ele escrevendo a sua biografia, ele diz, olha, com Deus uma teia de aranha é uma parede, mas sem Deus um muro é como uma teia de aranha. Meu irmão, minha irmã da PIB de BH, eu vim de Orlando, Flórida, para dizer a você, se você quer triunfar, ser alguém contagiante, se você quer vencer aquilo que Deus já te entregou, você precisa ser simplesmente constante. Seja constante na excelência, seja constante na fidelidade, seja constante naquilo que o Senhor tem mostrado para o teu coração, simplesmente seja constante na adoração. Talvez você diga, pastor, você não sabe como é que eu estou nessa manhã. Mas você também não sabe como eu estou nessa manhã. Fazem pouco mais de 7 anos que um dia me vi na cova dos leões. Eu estava vivendo dos grandes momentos na minha vida, na minha mente humana limitada. Aquilo que nós tocávamos, o Senhor abençoava e multiplicava. Eu sempre trabalhei muito e gosto. Não me vejo como workaholic, mas me vejo como work love. Eu amo servir ao Senhor. E me percebi com uma inflamação nas amígdalas. E a minha esposa dizendo, olha, você precisa ir no médico. Eu falei, eu vou. Isso era a segunda, a semana foi passando, e eu fiquei sem voz. Aí passou na minha casa um casal de líderes, e disseram assim, pastor, nós vamos te levar no hospital hoje, nem que seja amarrado. E eu disse, tá bom, vou ser obediente. Eles me levaram ao hospital naquela ocasião, e a médica que me atendeu disse, olha, fizemos aqui os exames de sangue, se o senhor não tivesse vindo hoje, certamente teria morrido de uma infecção generalizada. Eu disse, minha senhora, eu nunca tive nem dor de dente. Até hoje eu nunca tive dor de dente. E ela disse, mas nós vamos lhe internar. Fui ao hospital naquela ocasião. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ninguém sabia o que era. Fui submetido a vários exames naquela ocasião. E aí, os médicos da igreja foram acionados. Eu lembro que naquela época o presidente da Unimed soube que eu estava ali e direcionou uma das grandes hematologistas na cidade do Rio de Janeiro, que foi me atender. Hematologista é uma médica especializada no sangue humano. Eu achei aquilo esquisito, não sabia nem que existia isso. E ela disse, eu vou fazer um exame num senhor aqui que é um pouco desconfortável. Parece quando os americanos falam, não estou me sentindo confortável. E nós vamos pegar uma cânula e nós vamos colocar essa cânula na sua medula óssea. Quando ela falou, já escorreu lágrima do meu olho nessa hora. E de fato, quando isso aconteceu, escorreu lágrima no meu olho, mais ainda. O exame foi feito, eu já estava ficando aborrecido naquele hospital, deveria estar em Campinas, numa conferência. Obviamente desmarquei o compromisso que tinha. Eu sei, meus irmãos, que eu fiquei 10 dias naquele hospital. Aquele lugar para mim era verdadeiramente a cova dos leões. 2 enfermeiras me acompanhavam, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde. E eu orando a Deus, Senhor, como é que está esse negócio? Essa médica chega e fala assim, sua esposa está aí? Eu digo, está chegando. E ela sentou com a gente e disse, olha, poderia ser pior, mas o senhor tem um câncer. Eu olhei para ela e disse, eu tenho um câncer? Eu nunca tive uma dor de dente. Ela disse, o senhor tem um câncer, mas fica tranquilo, vai dar bom. Eu, como assim vai dar bom? Não, o senhor vai tomar medicação o resto da sua vida, vai andar com um catéter aqui, mas vai dar bom.
quando ela saiu daquele lugar, se tornou verdadeiramente um lugar de leões. Eu lembro que eu fiquei ali tão desestruturado, emocionalmente, esgotado fisicamente. Fui para casa, meu filho, se não me engano, tinha 4 anos de idade, se não me engano. Eu estava muito fraco ainda, quando coloquei a chave na porta do meu apartamento, meu filho estava na sala, já fazia praticamente uma semana que não tinha me visto, e disse: pai, vamos brincar. E eu, muito fraco ainda, me sentei e comecei a brincar com ele naquela ocasião, e nós começamos ali a orar ao Senhor. Eu lembro que fiquei 20 dias, muito cansado, pensando em como ia ser. Eu tinha vergonha de dormir do lado da minha esposa, porque eu transpirava muito, uma medicação, uma droga muito pesada, que era uma droga que eu ia iniciar, depois eu iria fazer uma transição. E eu disse: meu Deus, eu estou até com vergonha, eu estou acordando muito molhado, parece que eu tomei um banho, deitado na cama. E eu, com expectativa de voltar a servir ao Senhor na igreja, disse: não, hoje eu vou trabalhar. Eram passados 20 dias, cheguei na secretaria da igreja, as pessoas olhavam para mim, não sabiam como me tratava e nem como eu tratava elas. Recebi muitos abraços ali, peguei a minha mochila, fui para a minha sala chorando, cheguei na minha sala, me ajoelhei na presença de Deus. Quando dá uns 5 minutos eu vejo 2 pessoas com a mão nos meus ombros, uma de um lado, uma do outro. E aqueles homens de Deus começaram a orar comigo. Eu olhei minha relação de atendimentos naquela ocasião, e aí tinha um casal que realizei o casamento deles, eles estavam agendados, eu oro sempre pelas pessoas que eu vou encontrar, eu digo: Senhor, abençoa eles e tudo mais, eu não sei o que está acontecendo. Naquele casal entrou na sala, eu disse: como que eu posso ajudá-los? E eles disseram: pergunta errada, pastor. Eu tomei um susto, nunca tinha ouvido um negócio desse. Pergunta está errada. Não é como o Senhor pode nos ajudar, mas é como nós podemos te ajudar. Meus irmãos, nós abraçamos juntos ali, nós choramos naquele lugar. E eu vi que Deus estava fechando a boca dos leões. Eu vi que a poderosa mão de Deus iria me sustentar. E eu creio tanto nisso, que foi essa mão que me levou aos Estados Unidos, onde eu estou ali, pregando o evangelho, plantando igreja, servindo ao Senhor. E eu vim para cá, para dizer a você, que eu não sei o leão que está rugindo perto de você, se dentro da sua casa ou se fora da sua casa, mas de uma coisa eu sei: o Deus de Daniel é o mesmo Deus hoje, e há poder nesse Deus para fechar a boca do leão. Meu irmão, o seu papel é se manter constante na excelência, na fidelidade, na confiança e na adoração. Eu já vou terminar, porque senão não volto para Belo Horizonte. Ô gente, sabe qual é o grande detalhe desse texto, pastor Juan? É que nós achamos que o objetivo do autor é mostrar que Deus livrou da boca dos leões. É também. Mas sabe qual é o objetivo do autor? É mostrar que as limitações, que as impossibilidades que Daniel estava vivendo, e o rei Dario,
Mostrar que a limitação pela lei, que a limitação pela pedra, que a limitação pelo selo real, essas limitações não iriam impedir do poder de Deus se manifestar. E sabe quem foi para uma tumba? E sabe quem estava por dentro de uma pedra? Sabe quem era? Era Jesus o Nazareno. Então a história de Daniel é para dizer a você que ele aponta para Jesus, uma espécie de ressurreição do Filho de Deus. Sabe qual é a razão de você estar nesse lugar? Sabe qual é a razão dessa igreja ter mais de 100 anos? É porque Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, a fidelidade de Jesus, o poder que Jesus manifestou está disponível para mudar a sua vida. Se é para Jesus, pode ser muito mais forte. Mas eu vou terminar de verdade. Eu vou, senão, não como mais pão de queijo aqui. Eu não sei como é que você chegou. Talvez você chegou como esses dois policiais vieram aqui de manhã, gente muito querida. Trouxeram a memória como Deus usou um servo dele. Nós oramos por esses homens agora há pouco. Eu não sei como é que você está, mas de uma coisa eu sei: o Deus de Daniel está entre nós hoje. E eu não posso sair daqui, não posso e não irei, sem fazer um apelo para o teu coração. E à medida que nós vamos adorar o Senhor, eu preciso fazer esse apelo no teu coração. Uma pregação sem apelo. Primeiro para aqueles e para aquelas que assumem um compromisso com Deus e consigo mesmo, de ser simplesmente constante. Não precisa de muita coisa, é ser simplesmente constante. Segundo, enquanto a igreja intercede, ora, é que tem um tipo de cova que você vai enfrentar na sua vida, todos, que é a da morte, que é a da morte física. E se você não receber Jesus, não como um apêndice, não como mais um, mas como o único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida, você vai viver duas mortes. O terceiro grupo, não interessa a idade que você tenha, não existe amigo do evangelho, isso não existe. Eu preciso tomar uma decisão de confessar publicamente Jesus como Salvador, descendo as águas do batismo. Talvez você diga: pastor, mas eu batizei quando eu era bebê. Então, o batismo é quando eu entendo que eu pequei contra Deus, que eu tenho uma natureza caída e só Jesus pode me reconciliar com Deus. Você precisa tomar uma decisão para batizar nessa manhã. Eu quero te convidar, se você pode, se você quer, a que você se coloque de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Se você está na galeria,
e assume o compromisso de ser simplesmente constante. A empresa no vermelho ou a empresa explodindo em prosperidade, constância. Na enfermidade ou na saúde, constância. No luto, constância. Na crise, constância. Na abundância, constância. Na escassez, constância. No cansaço, constância. Porque no Senhor nós descansamos a nossa alma.